Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor sejam com todos os presentes. Amém? Graças a Deus, creio que todos estão bem, apesar das intensas chuvas. Isso alegra e conforta o nosso coração, né? Estejamos ainda em oração, porque ainda há um risco de mais chuvas. Estejamos então orando pelos nossos irmãos, pela cidade, a fim de que, acima de tudo, as vidas sejam preservadas. Bem, nesse momento eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos dar continuidade a essa série de mensagens, hoje meditando no capítulo de número 8. O tema da nossa mensagem hoje é a liberdade governada pelo amor. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 em diante. Mas antes disso, lembrando que a gente está numa série de mensagens, né, capítulo após capítulo, eu penso que antes de fazermos a leitura, mais uma vez, é imprescindível lembrarmos o contexto do que iremos ler logo em seguida. Aqui no capítulo 8, Paulo continua respondendo perguntas que estavam sendo levantadas pela igreja de Corinto. Uma série de dúvidas. Ele começou a fazer isso ali no capítulo 7, mas as respostas que Paulo dá, elas são dadas dentro de um contexto que nós não podemos nos esquecer, que é o contexto da identidade cristã. Paulo termina o capítulo 6 falando sobre essa identidade cristã, lembrando a igreja dessa identidade cristã, e continua desenvolvendo o capítulo 7 a partir dessa identidade cristã. Paulo lembra aos seus irmãos da igreja de Corinto quem eles são em Cristo. O cristão é alguém que, mais uma vez, foi comprado por alto preço. O cristão é alguém que pertence a Cristo. E o que Paulo tem mostrado ao longo desses capítulos é que essa verdade, ou seja, o fato de que pertencemos a Cristo, que fomos comprados por Ele, essa é uma verdade que muda tudo. Muda a maneira como olhamos para a nossa história. Muda a maneira como olhamos para o passado que vivemos. Muda a maneira como olhamos para os relacionamentos que desenvolvemos. Muda a maneira como tomamos decisões. Muda tudo em nós. Mas há algo mais profundo aqui, que é justamente isso que Paulo vai tratar a partir do capítulo 8. Quando Paulo fala sobre identidade cristã, ele não está falando apenas da minha identidade. Não é apenas sobre o meu pertencimento a Cristo. Também não é apenas sobre a sua identidade. Mas é também sobre valorizarmos, enxergarmos e entendermos a identidade cristã na vida do nosso irmão. Valorizar isso, assim como nós valorizamos o fato de que pertencemos a Cristo, devemos também valorizar o fato de que o nosso irmão também pertence a Cristo. Em outras palavras, porque se eu pertenço a Cristo, devo lembrar também que o meu irmão também pertence. Se eu sei que fui comprado por alto preço, se eu sei que fui comprado pelo sangue de Cristo, devo lembrar que o meu irmão também foi comprado pelo sangue de Cristo. E isso, irmãos, deve moldar a forma como nós vivemos no mundo. Por isso, o tema da nossa mensagem, a liberdade que é governada pelo amor. Eu quero te convidar a me acompanhar na leitura a partir do verso de número 1. Diz assim: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses,
quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores? Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Somente até aqui. Já tendo orado, irmãos, rogamos ao Senhor ainda para que a palavra do Senhor fale diretamente aos nossos corações. Amém? Queridos, como eu falei ainda na abertura do sermão, no capítulo 8, Paulo continua respondendo uma série de dúvidas da igreja. E a pergunta que Paulo responde no capítulo 8 é uma pergunta muito específica. O cristão pode ou não pode comer comidas sacrificadas a ídolos? Parece uma pergunta meio óbvia, né, para a gente responder na noite de hoje. Especialmente porque hoje nós vivemos em um contexto muito diferente daqueles que os nossos irmãos da igreja de Corinto viviam no primeiro século. Hoje, se você quiser comprar uma carne, você pode facilmente ir em qualquer mercado ou em qualquer açougue no seu bairro e você vai ter uma variedade imensa de carnes para escolher e poderá comprar qualquer uma delas dependendo do preço, né? Dependendo do seu poder aquisitivo. Mas com toda certeza, independentemente do valor da carne, independentemente de qual carne você vai comprar, se vai ser um acém ou um filé mignon, o fato é que quase, eu diria, que com 100% de certeza, você compra essa carne completamente despreocupado, com a certeza praticamente certa de que aquela carne não veio de algum culto religioso, não é fruto de uma oferenda prestada a algum ídolo pagão. Eu acho que pelo menos essa segurança nós temos, creio eu. Mas a realidade, irmãos, da igreja de Corinto era muito diferente da nossa. Quem queria comprar carne naquela época, os estudiosos vão dizer que as pessoas tinham apenas duas opções. A carne, além de escassa, era muito cara. Então, quem queria comprar carne, ou ia nos mercados, né, como nós também fazemos, ou comprava carne nos templos pagãos. A carne que era vendida nos templos, você já deve imaginar, provavelmente era a carne que sobrava dos sacrifícios que as pessoas faziam aos seus ídolos. O problema é que a carne vendida no mercado, muitas das vezes, também era essa carne que os comerciantes compravam e revendiam. Portanto, os moradores da cidade de Corinto, muitas das vezes, não tinham tanta opção. Frequentemente, as carnes vendidas eram carnes que tinham sido oferecidas a ídolos. E isso criou uma certa celeuma no meio da igreja. Porque alguns cristãos estavam comendo dessas carnes sem qualquer crise na sua consciência. Sem qualquer dúvida, compravam, comiam e não havia qualquer crise em suas consciências. Mas outros cristãos olhavam para isso e achavam isso errado. Achavam isso um absurdo. Não fazia sentido para eles que alguém comprado por Cristo pudesse comer de alimentos que tinham sido sacrificados a ídolos. Perceba, Paulo está tratando de uma questão específica que não tem tanta relação direta com a nossa realidade hoje. Em parte. Mas se pararmos para prestar bem atenção, questões como essa, que envolvem liberdade cristã, continuam sendo um problema ainda hoje no meio da igreja.
Questões, inclusive, relacionadas a comer e beber. Tem muita gente que acha que determinadas comidas e bebidas não são próprias ao cristão, que isso é pecado. Enquanto outros acham que não tem nada demais comer determinadas coisas ou beber determinadas coisas, como, por exemplo, a bebida alcoólica. Então, eu estou dando um exemplo para vocês para percebermos de que essa realidade continua, o problema continua. A igreja cristã ainda hoje tem dificuldade em lidar com liberdade cristã. E o problema está dos dois lados. O problema está tanto em quem quer impor restrições que a Escritura não impõe, proibindo coisas que a Escritura não proibiu, mas também está naqueles que fazem uso, vamos dizer assim, indiscriminado da sua liberdade. Isso também é um problema, e é sobre isso que Paulo vai tratar aqui. O nosso texto nos mostra uma tensão que a igreja estava vivendo. Nos mostra uma divisão que estava surgindo no meio da igreja, entre quem achava que era errado e entre quem achava que não tinha problema algum. Nos mostra convicções diferentes dentro de uma mesma igreja. Por isso, a primeira coisa que eu queria te mostrar, na verdade, a primeira coisa que eu queria te fazer é uma pergunta. Eu gostaria de saber o que você faria nessa situação. Graças a Deus, essa não é a nossa realidade. Mas e se você vivesse naqueles dias, onde a única carne disponível, seja peixe, seja frango, seja carne, é uma carne oferecida a ídolos? Os carnívoros aí. Você que gosta de churrasco, você que gosta de um ensopado, você abriria mão, nunca mais comeria aquela picanha, ou aquele peixe, aquele salmão, ou aquela sardinha, seja lá o que for que seja da sua preferência? Essa é uma questão que eles estavam lidando. Mas a gente pensa em outras coisas também hoje, né? Em primeiro lugar, vejamos que conhecimento que não edifica não é maturidade. Me acompanhe mais uma vez no versículo 1. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Lá no capítulo 1, se eu não me engano, no versículo 5, Paulo já abre a carta aos Coríntios elogiando aqueles irmãos pelo elevado conhecimento que eles tinham. Então, conhecimento não era um problema na igreja de Corinto, e ele diz isso de maneira muito clara. Sabemos que todos temos conhecimento. A igreja de Corinto sabia que idolatria é pecado. Eles sabiam que adorar outros deuses, criar imagens de esculturas, era uma quebra do mandamento do Senhor. Todos eles sabiam disso. Além disso, eles também sabiam que esses ídolos, sejam eles feitos de barro, de madeira, de pedra, de ouro, de prata, de bronze, de gesso, não importa. Eles sabiam que esses ídolos, na verdade, não são nada, independentemente da matéria com que eles são construídos. Eles são coisas construídas por mãos de algum artífice. São resultados da nossa imaginação, melhor, da imaginação de uma mente caída e depravada, que prefere adorar a criatura, coisas criadas por mãos humanas, do que adorar o Criador. Eles sabiam de tudo isso. Olha o que eles dizem no versículo 4. Portanto, em relação aos alimentos sacrificados aos ídolos, Paulo reforça: sabemos, o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Mesmo que hajam os chamados deuses, quer no céu, quer na terra. E, de fato, na cidade de Corinto, eles adoravam inúmeras divindades, como adoravam, inclusive, autoridades políticas. O culto ao imperador era uma realidade naqueles dias. Por isso ele fala, quer no céu, quer na terra.
como de fato há muitos deuses e muitos senhores, pelo menos para eles. Porque para nós, ele diz no versículo 6, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo. Vejam que Paulo está dizendo que eles sabem disso. O que temos aqui, irmãos, é uma das confissões neotestamentárias mais impressionantes a respeito da divindade do nosso Deus, a respeito do monoteísmo que nós professamos. Mas vejam, não apenas do monoteísmo que nós professamos, porque ele inclui aqui algo impressionante, ele inclui Jesus Cristo dentro dessa divindade, dessa trindade. Essa é uma confissão impressionante que os coríntios, a igreja de Corinto, já reconhecia. Percebam, a teologia deles estava correta. O conhecimento que eles tinham das Escrituras e das doutrinas sagradas estavam corretos. De fato, o ídolo não tem existência real. De fato, como ele diz no versículo 8, a carne, o alimento, não aproxima e nem afasta ninguém de Deus. Não é o fato de você comer que vai te fazer mais santo, e também não é o fato de deixar de comer determinado alimento que vai te fazer mais santo. Essa não é a questão. E eles sabiam disso. O problema, mais uma vez, não era um erro teológico. Era um erro prático. Não era um erro intelectual, mas em transformar o conhecimento adquirido em uma vivência. Olha o que ele diz no versículo 1, mais uma vez, da metade para o fim. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa que conhece alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. O problema da igreja de Corinto não era um conhecimento errado. O problema da igreja de Corinto é que todo o conhecimento teológico que eles tinham estava simplesmente sendo acumulado dentro deles. Estavam fazendo com que eles se enchessem, se inflassem e ficassem cheios de soberba, cheios de si, presunçosos, orgulhosos. Esse era o problema. O problema é que o conhecimento deles, o conhecimento teológico a respeito de Deus, se transformou em orgulho. Mas não era um conhecimento revestido de amor. Era um conhecimento cheio de orgulho. E aqui fica um alerta para a gente. Porque o nosso conhecimento, irmãos, não nos foi dado. Se você tem o privilégio de conhecer as Escrituras, esse conhecimento não deve ser usado por você para exibição, para ostentação. O nosso conhecimento deve ser usado para edificação. E isso é uma coisa que a gente precisa falar, especialmente no que vemos acontecer nos nossos dias. Especialmente nas redes sociais, onde debates sem fins, que não produzem nada a não ser discórdia, são travados por pessoas que se acham maduras na fé, que acham que possuem profundo conhecimento teológico, e por isso se enveredam em disputas, em debates com pessoas que nunca viram, de quem nada conhecem, simplesmente numa tentativa de mostrar e provar que sabem alguma coisa, quando na verdade, como diz o apóstolo Paulo, só provam que não conhecem nada das Escrituras. Porque usam as redes, inclusive, para fomentar discórdias e escândalos sobre a igreja. Assuntos nossos que não dizem respeito aos ímpios,
estão sendo tratados nas redes. Que tipo de efeito isso produz neles? Pense por um momento. Se a gente discorda diante deles em questões fundamentais, qual é a credibilidade que eles vão dar quando falamos de vida eterna? Pense por um momento nisso. No prejuízo que está sendo causado ao testemunho do Evangelho, por causa de algumas pessoas que acham que possuem muito conhecimento teológico e vão para as redes discutir. A maturidade cristã não existe para exibição, existe para edificação. E aqui está o ponto central que o apóstolo Paulo começa a tratar. Paulo, irmãos, não está apenas corrigindo o comportamento da igreja de Corinto. Paulo está redefinindo o que é o verdadeiro conhecimento. Ele diz no versículo 3: quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Os coríntios estavam mais preocupados em dizer a todo mundo o quanto eles conheciam. Estavam mais preocupados em demonstrar e tornar público a sua sabedoria, o seu conhecimento. Mas o ponto central que Paulo coloca não é exatamente o quanto eu e você sabemos, mas se de fato eu e você somos conhecidos por Deus. Isso é o que realmente importa. Não é tão somente o seu conhecimento a respeito das Escrituras, mas se esse conhecimento revela que de fato você é conhecido por Deus. E como é que o nosso conhecimento revela se de fato somos conhecidos por Deus? É quando esse conhecimento é demonstrado por meio do amor. É à medida em que o amor molda o nosso conhecimento, é à medida que amamos os nossos irmãos, que muitas das vezes não têm tanto conhecimento quanto nós, que de fato demonstramos que conhecemos a Deus e que somos conhecidos por Ele. Não é num debate teológico. É na humilhação, é em se sujeitar para ajudar o seu irmão que é mais fraco na fé a caminhar, a crescer e a atingir a maturidade cristã. Eu sei que no nosso texto, o versículo 3 diz: mas quem ama a Deus é conhecido por Deus. Mas é interessante que alguns textos, eles não trazem a palavra Deus aqui. Diz apenas: mas quem ama, este é conhecido por Deus. O amor revela que de fato conhecemos a Deus. E revela que de fato somos conhecidos por Ele. Não é apenas o que você diz ou o que você sabe, mas como você vive no meio da comunidade. Quem realmente conhece a Deus não se torna maior aos próprios olhos, torna-se mais cuidadoso com os outros. Não usa a verdade para se exaltar, mas usa a verdade para edificar. Essa é a questão. O amor demonstra que de fato conhecemos a Deus e somos conhecidos por Ele. Antes de avançar no texto, eu preciso que você pense um pouquinho na sua conduta, no meio da sua comunidade, entre os seus irmãos aqui. Eu quero que você entenda que as nossas ações em comunidade não são neutras. A maneira como você age, como você fala, isso não é algo absolutamente neutro. Você, de alguma forma, está exercendo influência na vida dos seus irmãos. E ela pode ser positiva ou negativa. E essa é uma questão que você precisa considerar.
Suas palavras, suas ações, a maneira como você se porta aqui e fora daqui, está sendo visto por todos, especialmente agora com as redes sociais. E isso não é neutro de forma alguma. Entenda, ou você está contribuindo para a edificação da vida do seu irmão, ou você está contribuindo para a destruição da vida do seu irmão. Isso precisa ser levado a sério por você. Nossas ações não são neutras, ou elas ajudam a edificar, ou ajudam a derrubar. E você precisa levar em consideração que nem todos possuem o mesmo conhecimento. Alguns têm mais, outros têm menos. Alguns estão mais tempo caminhando conosco, outros acabaram de chegar. Alguns estão vindo, são recém-convertidos. Outros estão vindo de outras denominações, com outros pensamentos. E é você, com a sua maturidade cristã, com o seu conhecimento, que tem a responsabilidade de ajudar o seu irmão a crescer, a caminhar na fé. A gente chama isso de discipulado. Discipular é ajudar o outro a caminhar no mesmo caminho que Cristo, que os outros discípulos. Essa responsabilidade não é exclusiva dos pastores, é nossa, é compartilhada por cada um de nós. Então pense, aquilo que para você não é tropeço, pode ser motivo de escândalo para o seu irmão. Aquilo que para você não escandaliza, pode ser escândalo para o seu irmão. Aquilo que você considera normal, que é normal aos seus olhos, pode não ser aos olhos do seu irmão. E aí a pergunta é, como é que você lida então com a sua liberdade? Uma vez que você sabe que pode, que não é proibido pelas Escrituras, que não é necessariamente pecado, como é que você lida com essa liberdade? Sabendo que o seu irmão pode se ofender, se escandalizar. O primeiro conselho que eu quero te deixar na noite de hoje é esse. Não deixe que a sua liberdade determine a sua conduta. É o amor que deve moldar a nossa liberdade. Mas em segundo lugar, lembre-se, liberdade sem amor se torna opressão. Em primeiro lugar, nós vimos que o conhecimento que não edifica não é maturidade. Mas em segundo lugar, liberdade sem amor é opressão. Veja o que Paulo diz no verso 7. Verso de número 7. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Paulo tinha falado anteriormente, há um só Deus, um só Senhor. Os ídolos não são nada, nós sabemos disso. Mas veja, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda habituados com os ídolos comem esse alimento como se fosse sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. Paulo chama esses irmãos, provavelmente novos convertidos, a maioria deles provavelmente, qualifica a consciência deles como uma consciência fraca, porque de fato ainda não tinham entendido algumas coisas, alguns princípios bíblicos, e por isso ele classifica dessa forma. Mas ainda são irmãos, esse é o ponto. A consciência fraca deles não torna eles algo que não seja alguém comprado por Cristo, alguém por quem Cristo pagou um alto preço. Ainda são nossos irmãos, ainda que não tenham atingido a maturidade cristã.
E o fato é, a consciência deles é fraca. E a consciência, ela funciona, irmãos, como uma espécie de tribunal interno. E se a consciência dos nossos irmãos, por ser mais fraca, condena aquilo que eles comem, então isso para eles se torna um pecado, ainda que para você não seja. Então, qual é o ponto que Paulo está trazendo aqui? É que nós devemos ter essa preocupação. Mas, ao mesmo tempo, agora eu preciso direcionar a palavra para os cristãos mais fracos. Porque, por um lado, a gente está sempre repreendendo os mais fortes, mas também precisamos exortar os cristãos mais fracos a não permanecerem para sempre nessa condição. Porque você também é chamado a crescer na vida cristã, até alcançar a maturidade cristã. Mas o fato é que existem pelo menos 3 tipos de pessoas no meio da igreja com a consciência fraca. Aqueles que foram salvos há pouco tempo, que de fato são novos na fé, e como nós devemos tratar eles? Com cuidado. Mas existe um outro grupo, que é o grupo daqueles que se recusam a crescer, que não querem estudar as Escrituras, que não querem se aprofundar, que não querem se sujeitar. A você, se você se encontra nessa condição, você é chamado a amadurecer, a crescer e a viver a vida cristã em maturidade. Mas há alguns que também temem crescer, temem essa liberdade. Hernandes Dias Lopes vai dizer que eles são como crianças, que já estão na idade de ir para a escola, mas ainda têm medo. E aí precisam ser levados pelos pais, quando já podem ir sozinhos. Chega uma hora que você precisa conseguir caminhar sozinho, meu irmão. Não viva sempre nessa condição. Queira amadurecer. Se dobre diante das Escrituras. Sujeite a sua consciência às Escrituras e viva a vida cristã, que é uma vida pela fé. Eu e você somos chamados a isso. Por outro lado, há um alerta para você que se considera um cristão forte. Olha o que Paulo diz no verso 9. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém tem a consciência fraca, vir você que tem esse conhecimento comer no templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado aos ídolos. Ele diz isso no verso de número 10. Assim, esse irmão fraco por quem Cristo morreu é destruído por causa do conhecimento que vocês têm. Paulo coloca aqui, irmãos, uma questão muito séria, muito importante. Um perigo real que pesa sobre nós. Especialmente sobre nós que achamos que somos fortes e que podemos viver a nossa liberdade cristã indiscriminadamente, sem qualquer preocupação. Paulo coloca um peso aqui, irmãos, um peso real que eu e você devemos considerar. O seu irmão que tem a consciência fraca pode ser destruído se você exercer a sua liberdade cristã indiscriminadamente, sem amor. E isso é muito grave. Isso é muito grave. Porque vejam o que o texto diz. Enquanto muitos de nós estamos vivendo a vida cristã, praticando a liberdade cristã, sem preocupação, inclusive, sem preocupação com os mais fracos, com desprezo por eles, sem demonstrar amor por eles. Veja o que a Escritura nos lembra.
nos lembra que Cristo morreu por ele. O seu irmão fraco, Cristo morreu por ele. Então essa ideia de que ele é fraco na fé, ele não atingiu a maturidade cristã, ele precisa aprender, então eu vou fazer, isso está errado. Não é isso que a Escritura nos ensina. Você está colocando a vida do seu irmão em perigo. Você está colocando a vida do seu irmão em perigo. Lembre-se, Cristo morreu por esse irmão. É o que nós falamos no início. Você costuma dar glória a Deus quando lembra que foi comprado por um alto preço. Eu digo, vocês foram comprados por alto preço e muitos de vocês vão dizer, glória a Deus, aleluia. Cristo derramou o sangue dele por você, redimiu a sua vida do pecado, redimiu a sua vida de uma condenação eterna, e você vai dizer glória a Deus. Mas você precisa se lembrar que esse mesmo Cristo morreu por aquele irmão que está do seu lado. Quer ele você o ame como deveria amar ou não. Cristo morreu pelo seu irmão. Isso deve mudar a forma como nós vivemos nesse mundo. Isso deve mudar a forma como nós nos portamos na sociedade. Isso deve mudar a forma como nos comportamos no mundo virtual. Tanto como deve mudar a como nos portamos no mundo real. O amor que manifestamos aqui deve se manifestar em todos os lugares. Se você que foi comprado por um alto preço, se você tem esse conhecimento, se você tem consciência disso, então, em nome de Cristo, não ouse tratar a vida do seu irmão como algo menor. Não ouse tratar o seu irmão como alguém que é descartável, porque ele não é. O mesmo sangue que foi derramado na cruz por você, também foi derramado por ele. Por isso, em terceiro lugar e em último lugar, vejamos o amor que conduz o cristão da liberdade à renúncia. Olha o versículo 13. Portanto, se aquilo que eu como... Paulo agora está se incluindo no texto, irmãos. E ele está se incluindo no texto do lado dos fortes. Vejam o exemplo que ele nos dá. Se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer o meu irmão tropeçar. Paulo se identifica com um cristão forte. Paulo sabe que tem um direito, e o grande problema é que muitas das vezes nós somos muito conscientes dos nossos direitos, muito conscientes da nossa liberdade cristã. Mas Paulo nos mostra como devemos usar a nossa liberdade, não para impor o nosso irmão a um caminho que pode levar ele à destruição, não para provocar o erro, não para colocar uma pedra de tropeço na vida dele. Paulo usa a sua liberdade para abrir mão da liberdade em favor do seu irmão. Ele é livre até mesmo para dizer, não farei mais isso, porque isso coloca em risco algo precioso, coloca em risco a vida do meu irmãozinho ou da minha irmãzinha. Então, como poderei continuar agindo dessa forma? Como posso colocar em risco uma vida tão preciosa? Não farei mais isso. Não comerei. Não, beberei. Não colocarei uma pedra de tropeço na vida de alguém por quem Cristo morreu.
É sobre isso que Paulo vem falando até aqui. A maturidade cristã não se mede pela liberdade que eu e você estamos acostumados a reivindicar. A maturidade cristã se mede pelas renúncias que eu e você estamos dispostos a fazer. O cristão maduro não é aquele que sabe que pode fazer e vai lá e faz. É aquele que sabe que pode fazer, mas por amor não vai e não faz. Porque sabe que tem um irmão mais fraco, que não vai entender, que não aceita. E essa realidade sempre vai existir. Até mesmo em uma igreja instruída, sempre vai existir. Portanto, saiba usar a sua liberdade. Eu queria terminar a nossa pregação com 3 breves aplicações, recapitulando apenas o que já dissemos até aqui. Em primeiro lugar, reavalie suas liberdades. Frequentemente alguém procura o pastor e pergunta: pastor, isso é pecado? Eu posso fazer? Não posso fazer? Pode, não pode? É mais do que isso. As discussões na vida cristã, na maturidade cristã, vão muito além disso. É se preocupar também com o outro, porque a gente vive em comunidade. Você não foi salvo para viver a vida cristã sozinho. Você foi salvo e colocado dentro de uma família, no meio de um povo. São seus irmãos. Lá em casa, vou falar aqui, amor. A gente tem uma bebezinha de 2 anos. E a gente vai se surpreendendo com ela cada dia. Ela descobre uma habilidade nova. Um dia ela aprende a subir na cadeira, outro dia ela pula do sofá. Um dia ela aprende a mexer na gaveta. Um dia ela pega a faca. Eu que sou o mais velho, eu que sou o forte, eu preciso prevenir para que o acidente não aconteça. Isso é amor, isso é cuidado, isso é zelo. É a mesma maneira que nós devemos tratar uns aos outros. É olhar como alguém que a qualquer momento pode cair. E que se cair, bem, não seja nossa responsabilidade. O nosso trabalho é ajudar a permanecer de pé, ajudar a edificar, ajudar a construir, proteger. Essa é a sua responsabilidade, tanto quanto a minha. Eu e você somos chamados a cuidar uns dos outros, a amar uns dos outros. E isso, muitas das vezes, meu irmão, vai implicar em renúncia. Vai implicar em mudar as coisas de lugar. Vai implicar em esconder aquilo que esconder nesse contexto não funciona. Pode ser mal interpretado. Vai implicar, irmãos, em renúncia. Em uma renúncia. Em prol da vida do seu irmão. A pergunta mais importante que você precisa fazer não é apenas se é pecado. É: edifica? Ajuda? Contribui ou atrapalha? Às vezes essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Antes de postar algum texto, antes de curtir alguma imagem, antes de promover discussões, a pergunta não é apenas se é errado. A pergunta é: se edifica? Cristãos maduros pensam assim. Em segundo lugar, já falei, proteja os mais novos na fé. E por último, aprenda a imitar o seu Cristo.
Você foi comprado por alto preço. Você pertence a Cristo. A nossa vida agora é uma vida que imita a vida de Cristo. Deve ser uma imitação de Cristo. E Cristo, irmãos, nos deu inúmeros exemplos de alguém que tem todo o poder para fazer todas as coisas, mas não fez. De alguém que desde os tempos eternos tinha liberdade, mas abriu mão da sua liberdade. De alguém que podia dizer eu posso, mas não fez. Todo o ministério de Jesus, toda a vida de Jesus foi uma vida de renúncia. Começando pela tentação no deserto, quando foi tentado a fazer muitas coisas, a usar o seu poder, mas não usou. Mas toda a sua vida, incluindo o fato de que ele veio dos altos céus, pisou na terra, caminhou entre homens pecadores como eu e você, renunciou à sua posição de glória para salvar homens e mulheres fracos, como nós somos, incapazes de fazer o que é certo diante de Deus, de viver uma vida reta diante de Deus. Cristo veio e morreu pelos fracos, irmão. E graças a Deus eu sou um deles. O pior dos pecadores, como disse o apóstolo Paulo. Portanto, eu e você somos chamados a morrermos também pelos outros fraquinhos que estão do nosso lado. Não é para usar a nossa força, o nosso conhecimento e sobrepor a consciência deles. É para nos humilharmos, é para abrirmos mão, é para assumirmos a forma de servo, como ele fez por nós. Cristo amou os seus discípulos e amou-os até o fim. Inclusive aqueles que queriam negá-lo, traí-lo. O contexto disso no Evangelho de João é impressionante. Jesus se despiu para lavar os pés dos seus discípulos. Os pés empoeirados. Ele tinha todo o direito de ser servido por todos eles. Mas ele assumiu a forma de servo e serviu a todos eles. O maior, irmão, se fez menor. Do mesmo jeito que eu e você somos chamados a assumirmos a posição do menor. Lembra? No reino de Deus, os valores são invertidos. Jesus assume a forma de servo, lava os pés dos seus discípulos, e depois ele diz algo assim: vocês viram o que eu fiz? Agora vão e façam o mesmo. Quando você olha Cristo morrendo na cruz, você vê a forma do amor de Jesus. Jesus não apenas ama, ele mostra isso. O amor de Jesus tem uma forma. É a forma da cruz, meu irmão. É visível. Ele morreu por você. A pergunta que eu quero fazer para terminar esse sermão é essa. Você que diz que ama o seu irmão, qual é a forma do seu amor? O seu amor precisa também ter a forma da cruz. Cristo nos amou. Assim como ele nos amou, devemos amar uns aos outros.
E o amor de Cristo é sacrificial. O amor de Cristo implica em renúncia. Se você diz que ama Deus e não ama o seu próximo, você é um mentiroso. A Escritura diz isso de maneira muito clara. Quem diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o próximo que pode ver, é mentiroso. Se você diz que ama, esse amor precisa ser demonstrado. Não se ensoberbeça. Não permita que o seu conhecimento te deixe altivo, mas imite o seu Senhor. Se preciso for, morra todos os dias, a fim de que o seu irmão viva. Porque foi isso o que Jesus fez por nós na cruz. Ele morreu para que eu e você pudéssemos viver. Que o Senhor nos ajude a morrermos todos os dias, a fim de que nossos irmãozinhos possam viver também. Vamos orar?